Estamos de volta aqui no Estúdio Viex para começar agora o painel de Direito Internacional e como isso impacta seus negócios. Então, quem está assistindo, eu gostaria de agradecer ao Milaré Advogados e à doutora Flávia Rocha Loures por estar aqui com a gente hoje, moderando esse painel. Mas, além disso, eu também queria convidar os nossos palestrantes, a Ana Barreira, por favor, Antônio Fonseca, que é um veterano dos eventos da Viex, César de las Casas, ele é ministro do Ministério de Relações Exteriores no Peru. Além disso, a Larissa Andrade e a Marie Terrier. Bom, pessoal, se vocês puderem colocar eles na tela, a nossa moderadora vai apresentar eles com mais detalhes. A gente tinha combinado isso. Rodrigo, quer dar alguma introdução? Não, eu queria só fazer um agradecimento à doutora Flávia por ter conseguido reunir esse time de excelência. Essa foi uma parceria muito legal. A gente contou muito com o apoio de vocês para alcançar e viabilizar essa conversa aqui de altíssimo nível. Então, obrigado. É sempre um prazer ter vocês, o Milaré Advogados, conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Antes de passar a palavra para a nossa moderadora, eu também gostaria de agradecer ao Dr. Eds. Ele não vai participar desse evento, mas ele participa de todos os eventos da Viex desde o primeiro. Então, hoje, representado aqui pela doutora Flávia. Muito obrigada, Dr. Eds, Lucas e a todos do Milaré. E a Andréia, que está aqui com a gente na sala do lado também. Não poderia deixar de agradecer. E eu recebemos uma mensagem aqui do Terence, falou que a gente está aparecendo aqui o Esporte Espetacular. E olhando aqui, o nosso logotipo parece mesmo. Eu acho que a gente devia aproveitar que temos advogados tão bons aqui conosco. Alguém pode, por favor, processar o Esporte Espetacular por ter plagiado o logotipo do Congresso Ambiental. Não é minha área. Bom, brincadeiras à parte, gostaria de passar a palavra para a nossa moderadora. Muito obrigada mais uma vez. Ok, a gente vai saindo por aqui. O palco é todo seu. Obrigada. Obrigada. Então, aproveitar e começar com os agradecimentos mesmo. Muito obrigada, Viex, por essa oportunidade, pelo apoio, pelo convite da gente estar organizando. Eu trabalho com direito ambiental há 20 anos, mas o internacional e comparado são realmente as minhas paixões. Então, eu estou aqui, alguém me perguntou se eu estava nervosa. Na verdade, isso aqui para mim é uma diversão. Eu estou muito feliz e sou muito grata de poder estar aqui ao escritório também por essa oportunidade. E, claro, aos meus panelistas que estão aqui, agradeço muito que vocês aceitaram o nosso convite. Temos um time incrível aqui, vocês vão descobrir logo mais. Então, para eu falar rapidamente, todo mundo que está aqui nesse congresso trabalha com o meio ambiente, vocês entendem, eu não preciso repetir, que nós estamos num momento crucial da história, né? Como disse o secretário-geral da ONU, breakthrough or break up. Então, esse é o momento, essa é a oportunidade que nós temos como humanidade de reverter a situação ambiental do mundo, do planeta, e ao mesmo tempo continuar desenvolvendo com sustentabilidade, porque a pobreza, a falta de desenvolvimento é um problema muito grande. Então, como que de verdade agora passamos a olhar essas duas vertentes do desenvolvimento sustentável. E mais do que nunca, a pandemia deixou isso muito claro. Nós vivemos num mundo interconectado, interdependente. As soluções, muitas vezes são locais, mas elas também têm que ser globais, regionais, transfronteiriças. Não tem mais como resolver tudo no plano especificamente dentro de cada país. Então, nesse cenário de interdependência, as soluções têm que ser globais, têm que ser regionais. E quando eu falo em soluções, o direito é uma dessas ferramentas, né? Como diz o Dr. Eds, é um desses remédios para curar a crise ambiental. O mercado também, a capacitação, as finanças, mas o direito é uma dessas ferramentas fundamentais. E nessa proposta de soluções globais que nós temos, então, esse painel hoje, que me traz muita alegria de ter um painel dedicado a esse assunto, nós vamos, então, discutir o direito ambiental internacional e comparado. E outra coisa que eu queria dizer sobre os nossos palestrantes, talvez vocês não percebam de imediato, mas a ideia foi aqui a gente trazer o painel mais diversificado possível. Nós temos diferentes gerações, diferentes gêneros. Vocês vão ver que temos estrangeiros morando no Brasil e brasileiros morando fora, do setor privado, da ONU, de governos, porque realmente o direito ambiental internacional é isso. Nós não temos uma instituição centralizada que faz aplicar o direito, ou um legislativo centralizado. Então, esse papel dos stakeholders é fundamental
para que esse direito seja aplicado de uma forma adequada. E também porque no direito internacional nós temos essa gray zone entre o direito posto e o que a gente chama de soft law, que são os padrões, os sistemas de certificação, e tem uma zona cinza no direito internacional que é muito marcante. Então, nós não temos só advogados, temos um engenheiro, temos diplomatas. Então, essa ideia de realmente trazer um painel diversificado, nós achamos muito importante. Bom, com isso, sem mais delongas, me dirijo aqui aos meus palestrantes. Muito obrigada novamente. E, então, para começar, eu queria que vocês rapidamente se apresentassem, o seu background, seu setor, sua instituição. E nesse contexto do background de vocês, que a gente abrisse essa discussão sobre por que ao setor privado interessa se preocupar com o direito internacional ambiental e comparado. Então, vamos começar aqui na ordem da minha tela. Ana, por favor. Então, por que, como abogada internacional de medio ambiente, com casi 30 años de profesión, de experiencia, ¿por qué tú piensas que el derecho internacional ambiental es tan importante para el sector productivo? Por favor. Muchísimas gracias, Flavia, obrigada. Y bueno, pues como ha dicho Flavia, soy Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente. Y bueno, para dar respuesta a tu pregunta, desde luego, como decía ya Agenda 21, las políticas se ponen en acción a través del derecho. Y hemos visto cómo el derecho internacional, a lo largo de, sobre todo, que este año que entra se cumple el 50 aniversario de la Cumbre de Naciones Unidas de Medio Ambiente Humano, es conocida como Estocolmo, se ha producido un gran desarrollo del marco jurídico internacional del medio ambiente, pero esto no solamente se aplica a los estados, sino que tiene gran incidencia en el día a día de la ciudadanía y, por tanto, también de las empresas. Y un ejemplo paradigmático es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, firmada en Río de Janeiro en el año 1992, y su posterior desarrollo y cómo esto ha ido teniendo grandes impactos en sectores como el sector energético inicialmente y el sector forestal, si vemos el protocolo de Kioto, pero luego posteriormente con el Acuerdo de París estamos viendo que para poder cumplir con el objetivo fundamental del Acuerdo de París de que la temperatura global del planeta no aumente en 1,5 grados, como esto está afectando a sectores como la edificación, no solo el energético, la movilidad, por tanto el transporte, los vehículos, la alimentación, que tenemos aquí una persona de Carrefour, por ejemplo, en sectores incluso como el sector hidroeléctrico, porque también tenemos aquí personas que trabajan en temas de agua. Por tanto, es algo que es evidente, no es necesario explicarlo mucho. Yo, que procedo de un país de la Unión Europea ha sido líder en estas materias, y no solamente en la lucha contra el cambio climático, sino también en la protección de la biodiversidad. Tenemos ahora un paquete normativo muy ambicioso para poder cumplir con la contribución nacional determinada de la Unión Europea, que presentó ante la Convención en diciembre pasado, de reducir las emisiones en como mínimo un 55% para el año 2030, y esto impacta ineludiblemente en el sector empresarial. Y también otro sector que he olvidado mencionar, es que no puedo mencionar todos, es el sector financiero, porque hay otro artículo del convenio del Acuerdo de París que dice que se tienen que alinear el sector, todas las finanzas con el objetivo de lograr la estabilización del clima en este planeta. Por tanto, yo creo que es muy evidente, y el derecho, vivimos en estados de derecho, y el derecho es la herramienta esencial para contribuir a la lucha contra el cambio climático y también al desarrollo sostenible. Esto está clarísimo ya desde la cumbre del año 1992 que se celebró en vuestro país. Flavia. Gracias, Ana. Entonces, mencionou Marie, que é nossa que trabalha no Carrefour, esqueci de voltar para o português, gerente de sustentabilidade. Marie, nesse contexto da pergunta,
sobre a importância do direito internacional para o setor privado, eu queria que você aproveitasse para nos contar um pouquinho sobre a legislação da França, que é muito inovadora e que impõe uma obrigação para as multinacionais que atuam ao redor do mundo. Então, ao mesmo tempo que você puder responder a pergunta, mas também já aproveitar para dar uma pincelada nessa legislação que eu, particularmente nesse aspecto de direito comparado, acho muito interessante. Por favor, Marie. Perfeito, Flávia. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Sou Marie Tharris, sou francesa. Trabalho no Carrefour Brasil há quase 8 anos. Sou economista, eu trabalhei formada em administração, passei pelo terceiro setor, pelo setor privado na Índia, no Chile, antes de chegar no Brasil. E agora sou responsável pelas políticas ambientais do Grupo Carrefour Brasil. E então, dentro da sua pergunta, Flávia, é muito interessante, né? Porque essa legislação francesa que você comentou, né, chama o dever de vigilância, né? O devoir de vigilance, que foi publicado em 2017. E segundo essa legislação, ela mostra muito bem a importância do direito internacional ambiental, né? Porque ela impõe um dever de vigilância às grandes empresas francesas e suas subsidiárias diretas e indiretas, com sede na França. Então, são empresas que têm que ter pelo menos 10 mil funcionários, então são empresas de grande porte, e aí essas empresas devem todas ter um plano para prever e identificar riscos para a prevenção de violações graves dos direitos humanos, liberdades fundamentais, danos ambientais, indiretos ou diretos das empresas, da operação da empresa. Então, esse é muito importante porque isso abre muito a responsabilidade de uma empresa, que antes era considerado como direto. Então, minhas operações de uma loja, por exemplo, de um hipermercado, resíduos, energia, geração de resíduos, era o que as empresas podiam considerar como da sua responsabilidade direta. Hoje, não. Hoje, uma fazenda que pode ter terrenos de desmatamento na Amazônia, que tem pelo menos 5 intermediários até chegar numa loja do Carrefour, o Carrefour tem uma certa responsabilidade. Um safrista que vai colher a manga no Nordeste, que vai passar por entrepostos e distribuidores, e que vai chegar até o final das contas na loja do Carrefour, nós temos uma certa responsabilidade. Então, isso traz, primeiro, um contexto internacional de uma legislação francesa, então uma legislação de um país, como ela tem um impacto mundial. Nós temos operações em Taiwan, na Argentina, na Europa toda, no Brasil. Então, como isso tem impacto para nós? E isso gerou, então, uma nova forma de trabalhar para o setor privado, né? Porque hoje são elos da cadeia que a gente não conhecia, não tinha expertise. Como a gente vai assumir essa responsabilidade sem conhecer? Então, a gente teve que mudar nossa forma de trabalhar e começar a olhar todos os elos da cadeia, até os primeiros elos da cadeia mais distantes da nossa operação, e implementar sistemas de monitoramento, sistemas de educação, de integração, de integração, né, dos seus elos, para entender como funciona, para repassar os valores que são de uma empresa para outras empresas com quem não temos vínculos diretos, para poder garantir que todo mundo respeite esses valores mínimos e fundamentais que o Carrefour tem de direitos humanos, de conservação dos biomas e de conservação da natureza. Obrigada, Marie. Um grande aí. Bom, a Marie trouxe essa perspectiva de dentro da empresa, né? Isso me faz pensar nessa discussão do greenwashing. E durante a pandemia a gente viu essa sigla ESG explodir, mas quem trabalha com o meio ambiente sabe que essa preocupação com sustentabilidade não é nova, né? Agora o ESG tem mais a ver com a parte do setor financeiro, mas a verdade é que a preocupação com sustentabilidade, com questões ambientais, de direitos humanos, já vem num crescer. E eu acho que um setor que é muito representativo disso, quando eu trabalhava no WWF, eu trabalhava muito próximo com o setor das hidrelétricas, é um setor que já vem se preocupando com isso há muito tempo. Então, doutor Antônio, me volto a você agora para nos contar um pouquinho. A gente sabe que essa questão de transição energética não é uma questão fácil. All hands on deck, como se diz, né? Nós vamos precisar de todas as fontes para tentar
realmente fazer essa transição agora o mais rápido possível. Então, dentro desse contexto da importância do direito e essa zona cinza entre leis ou tratados e o que a gente trabalha muito quando trabalha na área internacional, padrões, os standards, sistemas de certificação, como que o setor hidrelétrico vem se organizando já de anos para que possa realmente dar uma contribuição para essa transição que leve em consideração a necessidade de proteger o ambiente, as espécies migratórias, a questão de desmatamento. Enfim, doutor Antônio, por favor. Bom, primeiro, bom dia a todos. Muito obrigado à Viex por me convidar para participar novamente do Congresso. Eu fico muito honrado de estar aqui novamente. E realmente foi bem colocado por você, Flávia, essa questão que hoje é o ESG, que é a questão que hoje praticamente virou moda, né? Dizem que qualquer canto agora, tudo ESG vai resolver. Mas o pessoal que trabalha na área ambiental, eu trabalhei 24 anos numa empresa estatal, pública, né? Nessa área ambiental, e depois trabalhei mais 20 anos numa empresa privada, também nessa parte de meio ambiente, né? E a gente verifica que desde aquela época, as empresas que têm o seu cuidado ambiental já têm todos esses conceitos impregnados dentro dela. E uma coisa importante é que eu estou dentro da International Hydropower Association, que é uma associação internacional que acredita na sustentabilidade de hidrelétricas, acredito que as hidrelétricas podem ser construídas de forma sustentável, e a gente já tem trabalhado lá desde 1999 em padrões, em sistemas, em standards, para transformar isso numa ferramenta para que as pessoas entendam que existe mesmo muitas hidrelétricas que são sustentáveis, e a IH quis criar essa ferramenta que ajuda os empreendedores a fazer construir hidrelétricas nesse sentido de ser sustentável. Inclusive, esse standard que começou em 2001, uma resposta à Comissão Mundial de Barragens, começou com um pequeno protocolo em 2004, em 2008 foi lançado um pouco maior, foi criado o Conselho Mundial aí de Hidroelétricas Sustentáveis, e agora no mês passado, foi lançado o Standard de Certificação de Hidroeletricidade. E uma coisa legal que eu acho interessante nessa discussão é que você vê todos esses standards. Esse é um standard importante que está sendo aceito, inclusive, pela Climate Bonds para emissão de Climate Bonds para hidrelétricas. Como que isso tem um paralelo com o direito? Porque como é que isso é uma ferramenta, mas ela não é obrigatória como uma lei, como uma legislação. Então, essa zona cinzenta, as empresas elas buscam verificar é bom ou não é bom estar seguindo esse standard. É interessante ou não é? E o direito ele pode usar esses standards como uma ferramenta na busca da sustentabilidade do setor elétrico, que é fundamental aí para a transição energética e para a proteção das mudanças climáticas do nosso planeta. Nós vemos muito isso no direito internacional, esse paralelo entre esses standards que às vezes criam uma base de... Tantas empresas começam a passar a adotar que acaba sendo absorvido em legislações nacionais e vice-versa, né? Para você criar um standard, a legislação nacional ou internacional tem que ser a base, não pode ser abaixo dessa legislação. Então, esse caminho paralelo que se encontra é um aspecto muito particular do direito comparado internacional. E, bom, já que estamos falando de hidrelétricas, do setor de recursos hídricos, outra coisa que a gente queria que esse painel proporcionasse, quando a gente pensa em direito internacional, a gente pensa mudanças climáticas, que é a COP do momento, claro, é um tema fundamental, uma das maiores ameaças que a humanidade já enfrentou, mas eu queria aproveitar hoje para mostrar como essas questões ambientais internacionais estão interconectadas. E o nosso palestrante aqui, o César, ele foi diretor da OTCA, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. A OTCA, gente, para quem não conhece, é o órgão regional que envolve todos os países do bioma,
onde se decide o futuro de como que vai ser a Amazônia. Em outras bacias do mundo, acabam sendo muito focada na parte de recursos hídricos, mas a ótica é interessante, porque, ou acto em português, porque ela permite aos países esse tratamento da questão ambiental ecossistêmica. Então, recursos hídricos é um desses aspectos, mas como não falamos ainda sobre ecossistemas aquáticos, bom, começamos a falar disso um pouco, mas César, pode contar para a gente um pouquinho como que foi essa experiência de trabalhar recursos naturais transfronteiriços, que daí a gente vê a questão internacional no âmbito mais abaixo do global, né, no âmbito regional e de bacias hidrográficas. E voltando daí, como que esse aspecto de recursos naturais transfronteiriços também pode ter um impacto sobre as empresas que atuam nessas diferentes bacias compartilhadas. Por favor. Bom dia, muito obrigado, Flávia. ¿Posso falar en español? Pode. ¿Posso? Ok, obrigado. Gracias. Bueno, como me han presentado, mi nombre es César de las Casas, soy diplomata, fui director ejecutivo de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. La experiencia que tuve fue bastante importante, ¿no?, en el aspecto profesional y personal. En primer lugar, en materia de recursos hídricos, la organización maneja un proyecto ya desde hace un poco más de 10 años, que tuvo una primera etapa denominada formulación de un plan estratégico para el manejo integrado de la cuenca amazónica. Ese programa permitió la identificación, ¿no?, de alrededor de 50 problemas que deben ser manejados, y entre ellos fueron priorizados 9 problemas. Esos 9 problemas han recibido el desarrollo de toda una estrategia que ahora en esta segunda etapa va a ser trabajada. Yo quisiera destacar la importancia que tiene este tipo de organizaciones que trabajan temas transfronterizos en la creación de condiciones para la cooperación regional e internacional. En primer lugar, cumplen el papel de crear conceptos compartidos entre todos los estados. O sea, se desarrolla a nivel técnico y político un diálogo, un debate que permite la formulación en ese marco de ciertos conceptos como, por ejemplo, qué cosa es una cuenca, ¿no?, qué cosas es degradación ambiental, qué cosas es degradación de tierras, etc. Esto, que parece muy simple a nivel nacional, no siempre es fácil de manejar a nivel regional o internacional, porque acá obviamente tenemos que traer el aporte de cada país para una visión nueva, una visión regional. Entonces, un primer aspecto es ese, la creación de conceptos compartidos, lo cual es ya bastante importante. En segundo lugar, la creación de mecanismos de negociación, coordinación, ¿no? Esto permite que la toma de decisiones, ¿no?, a nivel de estas organizaciones transfronterizas, de esta organización transfronteriza, sea ya un proceso preestablecido. Y esto solo se logra en la práctica, ¿no?, superando obstáculos, mejorando ese procedimiento y finalmente logrando tener una aproximación a los problemas. En este caso, por ejemplo, recursos hídricos, pero también en materia de monitoramiento de los bosques, ¿no? Se creó un mecanismo que permitió, digamos, el monitoreo del proceso de deforestación y la creación de mapas, ¿no? Y en recursos hídricos, en la instalación, que está en proceso, de bases o estaciones de monitoramiento de los niveles del caudal de los ríos en la cuenca, ¿no? Se empezaba como unos 12 o 13 puestos y se piensa llegar a unos 73 puestos, más o menos, me parece, ¿no? Y en tercer lugar, la creación de conocimiento. Esta cooperación genera experiencias, informes de los proyectos, conocimientos de orden técnico y científico. Y acá entramos a una tercera fase, esa cooperación transfronteriza, que es la creación del Observatorio Regional Amazónico, que está justamente en proceso de implementación ahora. Y eso se está plasmando completamente ya ahora en el tema de la biodiversidad respecto al marco CITES, ¿no? Se está haciendo un levantamiento de información respecto
a las especies, ¿no?, de flora y fauna en riesgo. Entonces, mi respuesta es esa, ¿no? La cooperación en esta materia transfronteriza es un proceso que bien manejado, a pesar de las dificultades políticas, va a tener efectos sustantivos en la creación de normas, en la creación por lo menos de un soft law, porque en la cuenca amazónica en materia hídrica, por ejemplo, no tiene, como en el caso europeo o como en el caso de Naciones Unidas, un marco jurídico de manejo. Pero estas prácticas van desarrollando experiencias concretas y conocimientos compartidos respecto a lo que debe ser. Esa sería mi aproximación, ¿no?, respecto al tema, y bueno, estoy dispuesto a cualquier pregunta. Gracias. Graças, César. Bom, Larissa, vou voltar para você agora, mas eu queria fazer um rápido comentário. Agora que nós já ouvimos 4 dos nossos palestrantes, e acho que a Larissa vai coroar essa discussão, mas já começa a ficar mais claro por que o direito internacional, às vezes, parece um pouco estratosférico, acaba sendo tão presente no nosso dia a dia e tem uma importância cada vez maior para todos os setores da sociedade e, claro, para as empresas. Então, nesse sentido que o Milaré, e foi nessa onda que começou a parceria para esse evento, nós achamos importante criar uma área de direito internacional ambiental comparado no escritório e expandir para poder assessorar, enfim, quem possa se interessar, quem possa se preocupar com essas questões nessas áreas. E essa seria uma tendência importante de se ver, né? Uma anedota aqui para compartilhar com vocês: a gente vê muitos clientes, governos e da ONU, que a Larissa vai falar, que acabam dependendo de escritórios nos Estados Unidos ou na Europa. Então, é uma área que nós achamos importante explorar e que, enfim, como uma área nova que eu acho que precisa, e cada vez mais as empresas aqui no país vão tá dependendo de assessores, não só jurídicos, mas técnicos, enfim, que possam contribuir nessa área. Então, com essa pergunta, Larissa, eu queria um aspecto que nós não tratamos, já que ainda não cobrimos a parte financeira. A ONU, tanto sobre os tratados multilaterais ambientais, como o próprio Global Environmental Facility, a ONU criou fundos para alocação de recursos para essa área ambiental em projetos transfronteiriços. E eu estava vendo hoje de manhã sobre uma iniciativa que foi criada especificamente para criar a capacitação das empresas a colaborarem com esses fundos. Então, vindo da ONU, Larissa, como que essa participação do setor privado, esse engajamento, e a ONU, claro, é importante porque ela é a casa do direito ambiental internacional, né? Ela não tem o papel de um tribunal internacional. Bom, nós temos a Corte Internacional de Justiça, mas a ONU não tem o papel de um central enforcer, não é mas é a casa onde todas as nações se reúnem. Então, claro que tem um papel fundamental na construção e na implementação do direito internacional. E, nesse sentido, como que o setor privado passou, ao longo dos anos, a se engajar mais com a ONU na construção do direito internacional ao longo dos anos, aí, com o Global Compact e as outras iniciativas que nós conhecemos? Bom dia a todos. Para mim é uma honra participar desse painel bem diversificado, como mencionou a doutora Flávia, e vários pontos de vista bem interessantes. Eu fiz até algumas notas aqui que eu vou compartilhar depois com vocês, mas eu vou me apresentar. Eu sou assessora legal do Escritório Regional para América Latina e Caribe do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas. Ano passado, no meio da pandemia, a gente celebrou os 75 anos da ONU, e ano que vem a gente vai estar celebrando os 50 anos do PNUMA, né, com a Declaração de Estocolmo, que mencionou a professora Ana, né, bem, aí, o PNUMA está se preparando para esse grande evento, né, de celebrar os 50 anos. E eu acho que essa discussão de direito ambiental é bem pertinente, até a gente estava discutindo antes
o direito ambiental é muito amplo. A gente pode tratar de questões, a gente abordou aqui o tema hídrico, dos bosques, o doutor César mencionou bem, né, transfronteiriços, o câmbio climático, né, dejetos e cuidado com lixo. Então, o direito ambiental ele é muito grande. Até no momento histórico que estamos vivendo com o Covid, faz a gente voltar à reflexão, né, da importância que o meio ambiente é compartilhado também. Por isso que a visão mais tradicionalista do direito internacional era mais voltado aos estados. A gente viu, né, com a Carta da ONU e com o estabelecimento da ONU, só que com as mudanças a ONU identificou a importância de trazer outros atores para a discussão em temas-chave, como agora a gente teve a questão da pandemia, né, aí a questão do meio ambiente também, né. Aqui eu acho importante a gente trazer, né, a questão que também a professora Ana mencionou bem, né, da questão que eu anotei aqui da liderança da União Europeia, né, com o Euroclima, ajudando nos projetos de câmbio climático. A ONU, principalmente o PNUD, ele era uma agência muito mais voltada para a questão de legislação e governança. A gente, né, tem os tratados diferentes, Protocolo de Montreal, vários outros tratados. A ONU agora começou a migrar a parte de cooperação internacional técnica. E, através disso, como a doutora Flávia bem mencionou, os diferentes fundos que são geralmente financiados por governos ainda, né, para poder fomentar iniciativas de meio ambiente. Ela mencionou aí o GEF, né, que é o Global Environment, né, nós temos também o Fundo Verde para o Clima, que é o GCF, que é um outro fundo, e que a maior parte dos doadores ainda são governos. Só que desde de Kofi Annan, que teve a discussão com o Global Compact, que é bem mencionado, né, por doutora Flávia, da questão de você envolver outros atores, envolver a iniciativa privada, né. Ele trouxe essa discussão em Davos, começou a iniciativa do Global Compact, que são os 10 princípios, né, convidando a iniciativa privada a aderir a esse Global Compact, né, que são princípios universais de respeito a direitos humanos, direito ao meio ambiente, né, que é o que estamos discutindo aqui agora, também trabalho, obrigações de anticorrupção. Aqui a Marie, que está participando, ela conhece bem, o Carrefour faz parte do Global Compact, é uma das empresas que assinou a iniciativa. Temos agora mais de 14 mil empresas que fazem parte do Global Compact, que é uma declaração voluntária, né, que as empresas podem fazer e participar. E também acho que é importante a gente trazer nessa discussão como essa mudança de cenário com o Covid e com o meio ambiente, a gente está começando a migrar as empresas, a população como geral, né, o terceiro setor. A gente já vem discutindo essa migração para uma economia mais verde, mais sustentável. Achei interessante também a iniciativa, né, que falou doutor Antônio aí, sobre a preocupação com a certificação das hidrelétricas. Então, acho que a gente tem muito assunto que a gente pode debater nessa área, é uma área muito ampla, mas eu fico honrada de estar, né, pelo menos assim, pincelando algumas coisas, né, para o nosso debate, mas informando que a gente tem que ter a consciência que o meio ambiente é comum, que que o doutor Dela Casas falou bem, é transfronteiriço, então o que impacta um país impacta todos. Por isso que é tão importante a cooperação internacional na área do meio ambiente, e a cooperação também envolve as empresas, que somos parte desse ambiente compartilhado, desse planeta compartilhado. Obrigada. Obrigada, doutora Larissa. Bom, então, no que a Larissa falou ali da importância da ONU, isso me faz pensar, a primeira COP que eu participei foi em Curitiba, minha casa, em 2006, e eu não tenho lembrança do setor privado naquela época já tão engajado. Claro que já tinha uma presença, mas não como parece ser hoje, que realmente há um movimento de o Global Compact, mas também o Business for Nature, que o Carrefour também é signatário, nosso escritório também. Hoje de manhã eu estou vendo uma iniciativa que, na verdade, é multissetorial, também sobre biodiversidade. Então, a gente realmente vê um crescente envolvimento desses diferentes setores. Então, a outra linha de discussão que eu queria começar agora é como que foi ocorrendo essa evolução ao longo do tempo, né? A Larissa contou um pouquinho dessa evolução na ONU, mas, assim, nós que trabalhamos nessa área internacional há muitos anos,
quais são as nossas perspectivas, né? Nós temos aí as 2 COPs, mudança climática, biodiversidade, mas também ano que vem essa enorme cúpula que vai ser o Estocolmo mais 50. No começo do ano tem a Assembleia Ambiental da ONU, que um dos outputs vai ser uma declaração sobre como melhorar a implementação do direito ambiental internacional e governança. Então, nessa seara, nesse cenário de tantos eventos e decisões tão importantes que vão ser tomadas aí nos próximos 12 meses e que realmente vão definir se nós resolvemos ou não essas questões, o Global Biodiversity Framework, que vai ser nova estratégia de implementação da CDB, também é um dos temas que vai ser discutido aí. Quais são as perspectivas de vocês? Estamos no caminho certo? Essa pandemia fez as pessoas acordarem, despertarem para essas questões, em especial o setor privado. Estamos otimistas e questão de greenwashing também, que eu mencionei, mas não entramos. Como que o direito pode, talvez, fortalecer ou facilitar o engajamento empresarial, mas, ao mesmo tempo, combater essas instâncias de greenwashing? Eu estava lendo hoje de manhã uma empresa que abertamente disse, não, nós vamos na onda dessa história de precificação de carbono, porque não sabemos que não vai chegar a lugar nenhum, então aceitamos. Esse é o tal do greenwashing. Então, se existe uma consciência, essa consciência que parece estar crescendo, está se traduzindo na prática, se realmente estamos finalmente caminhando para soluções desses grandes problemas, ou pelo menos para uma consciência e uma prática que essas questões têm que ser solucionadas. Então, eu vou mudar um pouquinho a ordem para não me chamarem de biased. Vamos começar aí pelo César, por favor. Pelos meninos agora. Muito obrigado. Bom, esta segunda pergunta me permite tomar, a partir de minha primeira resposta, tema importante é a construção da governança regional. O sea, não é suficiente ter uma organização, una institución que reúne, en la que los países cooperan. Precisamos una gobernanza. Una gobernanza implica un tipo de conducción de los temas y de las políticas para resolverlas que incorpore a la sociedad civil y a las empresas privadas, ¿no? Porque ellos son protagonistas fundamentales de las decisiones que los estados asumen. Entonces, en ese aspecto, se precisa de una cooperación ampliada, ¿no? Y el concepto de gobernanza internacional o gobernanza regional, acho que recoge apropiadamente esta problemática. Tenemos que tener presente que a crisis criada pelo problema da pandemia, ¿no? Tem colocado mucho estrés en diversos aspectos, ¿no? Y lo importante es que los actores, sean estos estados, sean estas sociedades civiles o empresas, continúen con los esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable. Tenemos el riesgo de abandonar esos esfuerzos, ¿no? Producto de las necesidades que la crisis va creando. Entonces tenemos que ser muy creativos en ese aspecto. Y tenemos que tener mucha capacidad de diálogo con todos, ¿no? Por ejemplo, asegurar todo lo que sea las cadenas de suministro, ¿no? De seguridad alimentaria, asegurar que la conducción de los temas hídricos sea también sustentable, ¿no? Que el trabajo de las personas sea un trabajo decente, que no dé oportunidad para la exploración de ninguém, ¿no? Que las industrias mantengan un patamar sustentable. Entonces, todo esto no puede ser conseguido de modo isolado por cada uno. Precisamos que esa cooperación vaya a un nuevo nivel. No caso de Amazonia, por ejemplo, esta es una apreciación personal, ¿no? Tenemos que concebir ela, acho, como una unidad de gestión, como una unidad de análisis, ¿no? Porque ese aspecto transfronterizo va más allá de las fronteras de cada uno de los países. Entonces, este tipo de cooperación, de gobernanza ampliada, acho debe ser un tipo de respuesta en particular. Obrigado.
Ana, entonces estábamos hablando ayer que Unión Europea, como ya hablamos un poquito, y ahora entramos un poco en la cuestión de derecho comparado. Se habla mucho hoy de la importancia, inclusive en la parte de derechos humanos, de la importancia de disclosure. Me parece que en 2014 ha sido editada una directiva, después un reglamento, y ahora están discutiendo una versión revisada para esa cuestión de disclosure. Pero en Brasil aún no tenemos esto, tenemos un decreto que habla del disclosure voluntario, y un poco de guidelines, pero no en profundidad. Entonces, ¿cómo que podríamos tal vez aprender de la Unión Europea, que ya tiene una experiencia con disclosure, y esas discusiones que están ocurriendo ahora, para aprimorar aún más cómo que las empresas hacen el disclosure de los impactos, pero también de los riesgos de la dependencia en la naturaleza? Ana, por favor. Pues, de nuevo, muito obrigada. Não quero falar portuñol, eu prefiro falar de español. Então, me gustaría, antes de contestar esta pregunta, hacer una apreciación sobre lo que has comentado previamente, porque, como has dicho, hay grandes citas que nos esperan en los próximos meses. Y a mí hay una cosa que me preocupa mucho, y es que, como dije en mi intervención inicial, tenemos un marco normativo a nivel internacional, a nivel regional, a nivel nacional, muy desarrollado. Y el problema realmente, y por eso de ahí la importancia de esa declaración a la que aludías, que será como la declaración en UNIA de los 50, UNIA 5 de los 50 años de la creación del PNUMA y de Estocolmo más 50, para fortalecer la gobernanza. Y es que eso es clave, porque realmente me preocupa la proliferación ya no solamente de normas jurídicas, sino de certificaciones, de declaraciones, de iniciativas, que al final pues van pasando los años y quedan en papel mojado, porque, por ejemplo, si nos vamos a los objetivos que se trazaron en la COP de Nagoya de la Convención de Diversidad Biológica, hemos visto que no se han logrado ni más de la mitad. Entonces necesitamos mecanismos de gobernanza reforzados. Y eso quiere decir mecanismos de gobernanza no solamente en el plano internacional de Naciones Unidas. Por ejemplo, hay muchas convenciones internacionales que no cuentan con mecanismos de cumplimiento. Los que cuentan con mecanismos de cumplimiento son muy débiles. Por ejemplo, quiero compartir el ejemplo del convenio de Aarhus, que ahora mismo sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia, que se aplica en el marco del área de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. Ahora tenéis en América Latina el convenio de Escazú, que es muy importante, y que esos mecanismos ayudan a la aplicación. Pero luego tenemos que irnos a los niveles regionales. En el caso de la Unión Europea tenemos un Tribunal de Justicia que está bastante reforzado, aunque la sociedad civil no tiene acceso a este mecanismo, y tenemos el plano nacional, es decir, no necesitamos mucha más legislación. El problema de este planeta en la actualidad es que los compromisos que se han ido adquiriendo a lo largo de las últimas décadas apenas se respetan. Necesitamos administraciones públicas con medios suficientes para fortalecer la aplicación, y además para eso vivimos en estados de derecho. Cuando falla la aplicación, la judicatura, el Poder Judicial, juega un papel muy importante. Por eso hay que fortalecer la judicatura. Yo tuve la oportunidad de participar en las 3 reuniones del grupo de trabajo ad hoc para el Global Pact for the Environment, y vi cómo muchísimos países se negaban a hacer un fortalecimiento de sus marcos institucionales. Y esto va en detrimento también, porque al final, cuando decimos que en el derecho internacional los estados no deben de causar perjuicios más allá de las jurisdicciones de su propia jurisdicción, o en áreas más allá de la jurisdicción de cualquier estado, que es el principio 2 de Río o el principio 21 de la Declaración de Estocolmo, el problema está en que las actividades se desarrollan por empresas en muchos casos. Por tanto, es fundamental tener ese marco fortalecido. Entonces,
esta es mi discusión sobre una cosa que no me habías preguntado a mí, pero que creía importante decir, es que fortalecimiento de los marcos institucionales, recursos suficientes para velar por el respeto del derecho y menos proliferación de iniciativas, porque al final nos perdemos en, como aquella película Lost in Translation, y si no, corremos el riesgo de que law is paper, ¿vale? Con respecto al disclosure, a la transparencia por parte de las empresas en la Unión Europea, como bien has señalado, tenemos una directiva sobre información no financiera que obligaba a empresas de gran tamaño a ser transparentes sobre cuestiones ambientales y cuestiones de riesgo climático. El problema ha sido que es algo que es una iniciativa bastante nueva y no había, digamos, como métricas y metodologías para reportar de forma uniforme. Nosotros en el instituto, de hecho, hemos hecho análisis de, por ejemplo, cómo los principales bancos españoles que tienen una gran presencia en América Latina están reportando y vemos que hay una diversidad, o sea, no hay como unos mecanismos uniformes que permitan una armonización en la forma de reportar. Por eso la Unión Europea ha sacado una propuesta, bueno, la Unión Europea, la institución, la Comisión Europea, que es la que propone, que luego hay un proceso legislativo en el que interviene el Parlamento Europeo y el Consejo, que son los ministros, para hacer una directiva sobre reporte en materia de sostenibilidad. Y aquí va a haber obligaciones muchísimo más amplias y que se va a tener que reportar y la Unión Europea va a dar métricas y mecanismos muchísimo más potentes para poder hacer esto, para poder controlar, y de hecho va a obligar a los Estados miembros a que tengan instituciones que hagan un seguimiento de esos reportes, porque claro, puede haber muchos reportes, pero como decía previamente, si no hay una institución que haga un análisis de cómo las empresas están reportando, pues entonces se quedan muy bonitos los informes que se presentan todos los años en la Junta de Accionistas de las empresas, un gran aplauso, pero no hay un seguimiento y esto es esencial. Y sobre todo por la doble materialidad del riesgo climático. La doble materialidad que implica el riesgo financiero que representa para las empresas el cambio climático, tanto y la adaptación que hay que hacer, como los riesgos de transición, que son los riesgos que tienen que ver con las nuevas legislaciones y también cómo las propias empresas están afectando al cambio climático. Por tanto, estas son cosas que se están trabajando en la Unión Europea, además que tenemos también reglamentos como la taxonomía, que va indicando cuáles son actividades que se pueden considerar sostenibles, y que además abarca cuestiones como la mitigación, la adaptación, los daños a la biodiversidad, a los recursos hídricos de agua dulce y también al medio marino, cuestiones que tienen que ver con la economía circular. Por tanto, tiene un abordaje que tiene en cuenta lo que son los límites del planeta, los denominados planetary boundaries. Así que es algo en lo que se está trabajando. Creo que este tipo de iniciativas son útiles porque sí que no existían, igual que decía que no tenemos que estar desarrollando nueva legislación y constantemente, sí que hay que cubrir los gaps de donde no existe legislación. Y en este sentido, las empresas que en general todas se están alineando a nivel mundial con los ODS, es muy importante también el reporte, porque una parte del reporte incluye el cómo se va desempeñando la empresa para ir alcanzando los ODS. Y bueno, creo que me he extendido más de mi tiempo. Muchísimas gracias y no quiero quitar más tiempo al resto de mis compañeros en la mesa. Problema, Ana, muitas graças. Então, estamos aqui falando de transparência. Hoje de manhã eu estava lendo o relatório de uma recente reunião da Convenção de Mudanças Climáticas, na qual o assunto era transparência, então como os relatórios que vão ser obrigatórios sob o Acordo de Paris. E uma das discussões entre os países, daí, doutora Larissa, eu vou para você, porque uma das discussões era se essas reuniões que seriam
acho que alguns países queriam que apenas a primeira e a última de uma série fossem abertas ao público. E um outro país levantou, mas escuta, o assunto que estamos discutindo aqui é transparência e alguns estão exigindo uma reunião fechada. E também, então, quando a gente fala de greenwashing, pode acontecer nas empresas, mas os países, às vezes, não chegaram ainda. Então, Ana, Desculpa, doutora Larissa, você que é do PNUMA, como que você vê, você acha que está aumentando essa consciência dos países? Faço o que eu faço, mas faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Enfim, essa questão de maior transparência, de uma decisão, uma disposição para começar a tomar as decisões que são tão importantes e agir da forma que é necessária. Você está esperançosa, está com uma expectativa boa do que vamos ver aí pelos próximos meses? Oi, doutora Flávia. Sim, eu estou bastante esperançosa. Eu acho que agora, em setembro mesmo, o secretário-geral da ONU ele lançou Our Common Agenda, né, nossa agenda comum, em que ele aborda vários desses temas. Eu concordo com a doutora Ana que realmente nós já temos um marco legal de direito internacional ambiental bem amplo. Temos vários protocolos, protocolo de Montreal, protocolo de Cartagena, a Convenção de Cartagena, vários tratando de diversos temas relacionados ao meio ambiente. E a gente viu, eu trabalhando com o PNUMA, eu vi essa migração, né, da parte de lawmaking, né, de desenvolver tratados e legislações para implementação de projeto em campo. Daí que surgiram as novas iniciativas do Fundo Verde para o Clima, do GEF, de criar fundos, mecanismos. Ok, nós temos esse marco legal. Agora, vamos na prática, como que a gente pode implementar isso, essas obrigações que a gente fez, como a gente pode ajudar, principalmente os países em desenvolvimento, né? A gente comentou também a questão do apoio do Euroclima, que é muito importante, tem um projeto muito grande na parte de mitigação de danos do câmbio climático. Nós temos várias iniciativas que são aqui na área da América Latina e Caribe, MOVE, para procurar trazer um transporte mais sustentável, né? Então, eu acho que se você for ver o documento do secretário-geral, ele fala muito sobre justamente isso, de você involucrar outros agentes, principalmente a juventude. A gente viu, né, que houveram vários protestos no mundo, né, pedindo nessa maior intervenção, não apenas de governos. Imagine, dentro de um próprio governo, dentro de um país, já é difícil você discutir certos temas e aprovar leis, imagine global. Então, é um dos grandes desafios, de fato, da Assembleia Geral da ONU, você chegar porque a gente está lidando com países soberanos e lidando com culturas diferentes. Então, a mudança é um pouco mais lenta. Eu acho que a gente entende, né, que é urgente por causa da questão do clima. A gente está vendo aí acontecendo, né, enchentes. Estamos vendo acontecendo aí agora aqui no Brasil os diversos incêndios. Então, a gente tem aquele senso de urgência. Por isso que até no documento do secretário-geral ele começa a propor alternativas. Um sistema de taxação um pouco melhor para iniciativas que são para o desenvolvimento sustentável. Então, ele já vai propondo outras alternativas para conseguir implementar essas convenções e sair, digamos assim, do papel, né, para que não seja papel molhado, para que não seja... né, para poder colocar isso em ação. Então, eu estou bastante esperançosa. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais buscando essa noção de que o meio ambiente é compartilhado e de que procurar iniciativas sustentáveis. A gente viu aí, a Marie mencionou a iniciativa do Carrefour, da legislação da França. Então, a gente está vendo, né, o doutor César compartilhou as negociações dentro dos países compartilhados da Amazônia, a discussão de preservação não apenas dos recursos hídricos, mas da biodiversidade e de outros esquemas. Então, eu estou bastante esperançosa com relação a isso. Eu acho que, claro, que a gente tem urgência, eu entendo esse senso de urgência, mas eu acho que a gente está caminhando cada vez mais em direção a uma maior proteção do meio ambiente, né? Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Marie, já que teu nome acabou de ser mencionado aqui, para você, da perspectiva de quem trabalha direto numa empresa, né, dentro da empresa, a gente vê essa evolução. Então, para quem nunca participou de uma conferência das partes,
que muitas vezes são descritas como verdadeiros circos, mas eu já participei de algumas e, embora vendo de fora pareça meio caótica, mas acho que algumas decisões e encontros e ideias surgem nessas reuniões que acabam depois tendo resultados mais concretos. Então, não sei se você se sente à vontade para comentar sobre isso, mas da perspectiva do Carrefour, o que vocês estão esperando para essa COP do clima, para a COP da biodiversidade? Como que vai ser a participação de vocês? O que vocês almejam? O que seria um resultado bom, positivo dessas conferências, sob o ponto de vista dos objetivos de sustentabilidade, de visão de sustentabilidade do Carrefour? Marie. Obrigada, Flávia, pela pergunta. Queria só retomar um pouco o que vocês todos conversaram, né, sobre a responsabilidade do setor privado nessas perguntas e nessas questões, né? Hoje, eu acho que as empresas, nos últimos, talvez, 10, 15 anos, entenderam que se a gente não muda rapidamente as coisas, a forma de fazer negócio, a gente não terá mais empresa, ou a gente não poderá fazer o negócio como a gente faz hoje, da mesma forma. Então, as empresas, é um risco e uma questão de sobrevivência das empresas, de se responsabilizarem melhor sobre essas questões. E com isso, a gente percebeu um empoderamento e uma responsabilização do setor privado no mundo legislativo. Então, aí começou a ter uma mistura dos papéis. E eu acho que isso é bastante interessante, né? Porque aí a gente percebe que, às vezes, algum país não avança muito num certo tema em termos legislativo, mas avança sobre outro, mas eu tenho uma empresa que vem de outro país que avançou muito sobre aquele tema que não está muito avançado naquele país, e então a gente começa a ter esse nível de exigência, de ambição diferente, que as empresas começam a trazer a legislação de um país para outro e elevar a régua, né, sobre alguns temas sobre sustentabilidade. E também a aparição cada vez mais do terceiro setor nessa página, né? A doutora Ana comentou sobre a economia circular, por exemplo. Eu acho que o caso da Ellen MacArthur, né, Foundation, é um caso super interessante, né, que um terceiro setor sugeriu algumas metas globais que foram seguidas por todas as empresas globais, americanas, europeias, do mundo inteiro, e que pouco a pouco viram inspiração para legislações de países e de grupos de países como da União Europeia, de países como China, Chile, França, de cidades como a cidade de São Paulo, Nova York, Londres, Milão, Toronto, adotaram as mesmas bases e referência para virar legislação. Então, eu acho que é interessante observar essa mistura de o multi-stakeholders, né, do mundo legislativo, que é muito diferente do que a gente tinha, talvez, 15 anos atrás, né? Então, falando um pouco desses grupos de multipartidas, né, como você comentou, Flávia, acho que é um pouco disso. É como a gente conversa, por exemplo, com a Ellen MacArthur, o Carrefour conversava com a Prefeitura de São Paulo, com representantes da Ellen MacArthur Foundation, com vários outros modelos de várias cadeias do mundo corporativo, para estabelecer projetos em comuns e em conjunto. Então, acho que é muito isso, é trabalhar junto. E a Ellen MacArthur não é o único exemplo disso. Nós trabalhamos com o governo e com empresas privadas e com empresas do terceiro setor sobre soja, carne, desmatamento, direitos humanos, entre vários outros temas. Então, acho que essa corresponsabilidade de cada um, que um pode aprender com o outro. E a participação desses grandes grupos, como as COPs, existe também o CGF, né, o Consumer Good Forums. O CEO do Carrefour Global, né, é líder da Forest Positive Coalition, então a coalizão para florestas, onde participam grandes empresas do mundo todo, para a gente achar soluções e trabalhar sobre alguns temas que muito vinculados com o Brasil, de fato, né? Então é interessante ver como o olhar global olha para o Brasil quando a gente fala de Amazônia, de desmatamento, do setor da pecuária. Então é um pouco disso, de participar das conversas. Como você falou, Flávia, né, às vezes a gente parece que é meio bagunçado, né? Todo mundo fala de origens diferentes, referências diferentes, mas acho que nenhuma solução vai vir de um lado só. Então, todo mundo tem que participar da conversa. O mundo industrial não conhece o mundo do varejista, que não conhece o mundo legislativo. Então, assim, cada um tem que trazer um pouco da sua experiência, da expertise, para a gente chegar no acordo e ter essa famosa agenda comum, né, que nós todos queremos para poder avançar. Bom, nós estamos aqui nos últimos 8 minutinhos, então eu queria dar a palavra para o Dr. Antônio para comentar
enfim, já fazer um comentário final, mas ao mesmo tempo, se quiser entrar nessas perguntas, responder um pouco dos comentários dos outros palestrantes, e eu vou dar a palavra de novo para cada um, mas eu peço, assim, 45 segundos para dar tempo de todo mundo ter a oportunidade de falar uma última vez e para eu ter uns 2 minutinhos, 1 minutinho, para dar uma arrematada sobre a nossa discussão no final. Então, doutor Antônio, fique aí à vontade para pegar 1 minutinho a mais para encerrar essa discussão agora. Microfone. Está sem microfone, doutor Antônio. Microfone. Opa, beleza. Eu achei muito interessante, meu desculpe aí, mas então pelo menos vou ter 1 minutinho a mais aí para falar um pouco mais, porque eu achei muito interessante o que foi colocado por todos os painelistas sobre questão de transparência, sobre questão de diversas iniciativas, sobre a questão dessa parceria que tem a ver, como foi comentado, às vezes eu participei de algumas COPs e parece um circo, etc. Mas nós temos que entender, e é um recado que eu queria deixar, e é muito importante, eu acho, para todas as pessoas que estão assistindo e que costumam participar dos eventos da Vieques, que é a base de tudo isso é a questão técnica, né? As pessoas com as suas experiências no campo, com as suas experiências dos projetos, com aquele problema, quando você vai discutir uma ação lá no local onde está acontecendo o impacto, o que você vai fazer? E é daí que começam a partir todas essas coisas. Eu dou um grande exemplo desses estándares que foram lançados agora pela IHA, pelo Conselho Mundial aí de Sustentabilidade Hidrelétricas, que ele é formado aí por diversas câmaras técnicas formadas por NGOs, né, por ONGs, por WWF, TNC, Oxfam, Transparency International, pelo setor financeiro, Banco Mundial, Citibank, Princípios do Equador, e as decisões tomadas para construir esse standard, elas foram todas tomadas em consenso. Obviamente, isso demorou. O que eu tenho aqui eu me lembro que eu participei de muitas dessas discussões, eu sou da Câmara Técnica de Consultores, pelo menos 5 anos para chegar em alguns consensos. E esses consensos, eles tiveram uma base técnica muito forte. Então, essa base técnica é o que importa. Se você tiver uma iniciativa com uma base técnica forte, ela vai conseguir trazer o resultado que o planeta precisa. E eu percebo que as Nações Unidas, que os direitos, que as leis, elas têm também elas têm que ter essa base técnica. Eu vejo com muita esperança, porque eu trabalho há 40 anos nesta área e conheço muita gente que trabalha há muito tempo e tem um conhecimento muito grande e pode ajudar nessas questões. Pode ajudar nessa mudança que nosso planeta precisa, nessa transição energética, mas sempre pensando, por mais discussões, por mais transparência, por mais opiniões que elas sejam contrárias, se você pensar tecnicamente no que você quer, que é o caminho que é indicado pelas Nações Unidas e por essas COPs e por esses tratados, por essas convenções, vamos trabalhar com isso tecnicamente. A gente vai chegar lá e eu acho que a gente vai ter um bom resultado. Só para terminar, eu ontem ouvi uma entrevista da ex-ministra Isabela Teixeira e ela comentou: nós não temos que ir para essa nova COP, uma coisa muito interessante, com aquela ideia de fatalismo, vai tudo acabar, está tudo muito ruim. Não. Nós temos que ir para essa COP com a ideia, não, nós vamos construir uma saída para todos. Nós temos que ir positivo, não temos que ir negativamente. E, obviamente, com boa técnica, com boa experiência, com bom trabalho, a gente vai conseguir construir e sair e achar uma saída boa aí para o meio ambiente para todos nós. E agradecer aí também, já acabar a minha fala,
agradecer aí o convite e muito obrigado, Flávia, e ao pessoal por participar e também muito honrado estar com todos os outros panelistas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, vocês viram, já vieram puxar minha orelha aqui, então infelizmente não podemos fazer mais uma rodada, mas de novo queria agradecer. Eu acho que a mensagem de cada um de vocês ficou muito clara. A questão é que cada vez mais se percebe que essa participação dos stakeholders, e hoje nós nos concentramos nas empresas, mas como o Antônio bem lembrou, a questão, os cientistas, né, tem uma das convenções da ONU sobre recursos hídricos transfronteiriços, sobre bacias hidrográficas, quando foi discutida nos anos 90, sem nenhuma participação de cientistas. Um documento mais recente sobre aquíferos transfronteiriços teve a participação intensa de cientistas. Então, eu acho que toda a comunidade internacional está... acho que foi a doutora Larissa que comentou aquele direito internacional rígido, tradicional, que era somente os estados, vem aos poucos se convertendo numa área do direito mais aberta, mais expansiva, mais participativa, e eu acho que só tende a ganhar com isso. Então, da mesma forma que hoje nós concentramos nas empresas, poderíamos ter falado das ONGs, dos movimentos sociais, da comunidade científica. Essa é uma característica muito importante do direito internacional para que ele possa ser efetivo. Então, eu me diverti muito com vocês, aproveitei e aprendi muito. Espero que vocês em casa tenham curtido também. E com isso encerro somente com super agradecimento, tá bom, meus colegas? Com muito respeito por vocês. Aqui. Obrigado, doutora Flávia. Fico aqui. Pode ficar. Foi uma excelente participação. Fico muito contente que você tenha ajudado a gente a compor esse painel de excelência e encontrar grandes amigos como o Antônio e fazer novos amigos como todos esses integrantes. A gente convida todo mundo, quem quiser conhecer mais o conteúdo do escritório Milaré Advogados, é bem fácil de encontrar e está sempre com a gente também nos eventos. Obrigado e sempre ajudando a trazer um conteúdo de excelência para nós. Isso mesmo. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a nossa moderadora, agradecer aos palestrantes que estavam aqui no estúdio com a gente e dizer para vocês que a gente vai voltar pontualmente com o evento às 13 horas. Então, a gente vai fazer essa pausa para o almoço, vocês tomem um café aí, almocem, façam o que vocês acharem necessário, mas voltem para assistir a gente no período da tarde, que a gente também vai ter painéis aí bastante interessantes. Qual que é o primeiro painel da tarde, Amanda? O primeiro painel da tarde? Eu sei, porque eu fui tudo de cabeça aqui, eu não preciso ver só cola. Bom, a gente vai falar de recursos naturais e meio ambiente com o magnífico Eduardo, sócio do escritório Machado Meyer Advogados. Isso, o painel da tarde ele vai ser todo o bloco da tarde vai ser todinho sobre recursos naturais. Então, o primeiro painel vai ser Recursos Naturais e Desenvolvimento, com o Eduardo Campos Ferreira, sócio do Machado Meyer. Em seguida, a gente vai ter um painel de florestas, com o Pinheiro Neto. A Paula de Mello, que vai ser a nossa moderadora, mas a gente também vai ter o sócio Tiago Temudo Lessa conosco. Em seguida, o painel de oceanos, com o Kurt Trenempol e nossos colegas da família Schurman. Então, voltem com a gente. Muito obrigada. Claro. Por favor. Não, então, só para dizer que foi uma manhã de discussões sobre aspectos internacionais, então eu espero que isso vire uma tradição, a manhã internacional no Congresso da VIEX, que a gente possa se encontrar aqui de volta nos próximos anos. Né? Com certeza, e eu já vou constrangê-la a estar sempre conosco aqui e ajudando a construir essa agenda. E não só no próximo ano, mas em novembro também temos o LASE, vamos estar aqui novamente. Dia 24, 25 e 26 de novembro, todos convidados, o Escritório Advogados também já faz parte da equipe de palestrantes, eu convido todos a conhecer a programação do evento. Isso, e tem uma coisa legal, o LASE ele vai ser um evento presencial, então vai ser uma retomada para a VIEX e a gente está bastante feliz com isso. Então a gente convida todo mundo que está assistindo e para voltar uma hora, às 13 horas na verdade, para assistir com a gente o painel da tarde. Muito obrigada. Obrigada.